Bom dia, meninos. Saudade de vocês, meninos. Saudade da nossa troca, né, professora Leandra? E hoje eu vou trabalhar com a redação, que já tem um tempo que a gente não fala sobre o processo de escrita, né? Só o processo de interpretação. E aí eu vou compartilhar o material com vocês, tá bom? Compartilhar o material e espero que vocês acompanhem. Tá? Iniciemos aqui, né? Só me apresentar. Redação, professora Leandra de Souza, que vocês já conhecem. E aí eu vou fazer uma revisão nesse primeiro momento sobre o que a gente já viu em sala, tá? O cuidado com a nossa estética textual, né? Nós devemos ter muito cuidado com a estética do nosso texto, porque nós temos que pensar que, antes de tudo, nós somos visuais. Nós somos visuais, então primordialmente, o que nós fazemos antes da leitura é contemplar o texto visualmente. Então, isso atrai o leitor do nosso texto, quando tem uma letra bem cuidada, sem borrões, né, dentro da margem certinho, uma paragrafação bem feita, isso atrai o leitor, né, uma letra legível, isso já conta muito. Por isso a escolha dessas duas imagens, né, a Mona Lisa antes e a Mona Lisa depois de um processo estético. Qual é a visualmente mais atraente? Assim também acontece com o nosso texto. Então, o título ele não é obrigatório na nossa redação do Enem, né? Já na UEMA exige o título, mas no Enem ele não é obrigatório. Agora, se tiver, faça-o na linha 1. Centralize, ele não deve ser muito longo, né? Ele deve ser curto, deve ser chamativo, deve chamar atenção para o texto. Agora, se você não tem um título criativo, deixe sem, é melhor. Né? Muitas pessoas copiam o tema, isso não é bom. Título é diferente de tema, tá? Então, façam o título na linha 1, se assim quiserem, e na linha 2 já iniciem o texto de vocês, tá bom? Tenham cuidado com a paragrafação, o alinhamento dos parágrafos, tá? Então, coloquem um dedinho, é 1,5 centímetros, geralmente, para iniciar o parágrafo. Tá? Então, meçam isso para não ficar desordenado, um parágrafo mais próximo da margem, um parágrafo mais distante. Isso já compromete um pouco da estética. Tenham cuidado com a margem, tenham cuidado onde vocês iniciam a introdução, onde iniciam o desenvolvimento, onde iniciam a conclusão, deem sempre o afastamento da margem. O número de linhas, vocês sabem que a redação do Enem, ela tem 30 linhas. Então, vocês nem devem chegar no finalzinho da 30 imprensando as letras, como não devem também ficar só no mínimo, porque isso diz muito para o leitor. Diz que você não tem mais conhecimento do assunto quando você só chega numa palavrinha da 25ª linha. E diz que você não sabe delimitar quando você, na última palavra da linha 30, já espreme para que a palavra, já diminui o tamanho da fonte, para que a palavra fique ali dentro da margem, tá? Então, tenham cuidado com isso também. Tudo que é escrito no texto diz para o corretor, diz para o leitor do texto. O alinhamento dos parágrafos, que eu já falei aqui na paragrafação, né? O tipo de letra, vocês têm que optar. Ou a cursiva, ou a de forma, ou uma ou outra. Não misturem tipos de letras. Eu costumo ver muita mistura de letras, às vezes o B de forma misturado com as letras cursivas. Escolham ou uma ou outra, tá? E sejam constantes. Não é no começo maior, no final menor.
Não, tem que ter uma constância no tamanho da letra, tá? Se você não confia na sua letra cursiva, acha a sua letra feia, então usem a de forma, não tem problema nenhum, desde que seja o texto todo, tá? Com letra de forma. A legibilidade trata da qualidade do texto que se pode ler, tá? Um texto com boas ideias, mas com a letra muito ruim, não tem como o leitor avaliar. Então, tenha cuidado com a legibilidade, foi isso que eu acabei de falar. Se você não confia na sua letra cursiva, acha que o leitor não vai conseguir lê-lo, opte pela de forma, tá? Mas, se escolhendo a de forma, use a de forma até o final. A questão da translineação é um conteúdo muito básico da língua portuguesa, você aprende nas séries iniciais a questão da separação silábica. Esse conteúdo, gente, por mais bobo que pareça, para ser usado ao longo da vida. Então, quando você chega no finalzinho da linha, geralmente você vai ter que fazer uma separação silábica. Então, observe as regras, as letras dobradas, elas nunca podem ficar na mesma sílaba. E ocorre com muitos alunos do ensino médio esse erro que é tão básico. Cuidado com a translineação. Translineação, apesar de ser um nome assim difícil, mas quer dizer somente mudar de linha. Como é que eu vou separar as sílabas da palavra ao final daquela linha? Tá? Professora, como que eu lido com a rasura de um texto tão sério como a redação? A rasura, gente, o Enem recomenda, faça um traço, somente. Um traço delicado em cima da palavra errada. Vocês não precisam dar foco para o erro. Tem pessoas que riscam várias vezes, assim você chama atenção para o erro. Antes do leitor ler o texto, ele já viu que tem um erro por conta da rasura. Então, passem só um traço em cima e continuem o texto. Tá? É assim que o Enem recomenda. Tá, os períodos. O que é período? Período é de onde eu inicio o texto com a letra maiúscula e vai até onde eu faço o ponto. Tem pessoas que usam um parágrafo inteiro para colocar um período. Não tenham medo de dividir em períodos menores. Facilita a compreensão do leitor. Quanto menores os períodos, mais compreensão o leitor terá da sua ideia. Porque um parágrafo inteiro com um único período, às vezes você tem uma intenção, mas o leitor não consegue interpretar com a sua intenção, porque você se perdeu ao longo do período. Ficou muito extenso e o leitor não consegue entender o que você quis dizer de fato ali naquele parágrafo, tá? Então, não tenham medo. Um parágrafo de 5 linhas, coloquem 3, 4 períodos, não tem nenhum problema. Expressão desconhecida. Se você não conhece aquele vocabulário, melhor não usá-lo, tá? Porque ele pode não fazer parte daquele contexto, pode complicar a coerência do texto, a coesão do texto. Então, não use expressões que você não conhece, tá? Prefira o vocabulário simples, mas que você tem domínio sobre ele, tá? Não coloquem uma palavra que vocês não conhecem o significado só para impressionar o leitor, porque você pode estar dizendo o que você não gostaria de dizer, tá? Já ocorreu em muitas correções de texto comigo, o aluno querer impressionar com uma palavra e usá-la num sentido que não faz parte ali daquele contexto. Evite gírias, a não ser que você tenha um propósito para a temática. A temática me leva a isso, então use-as com moderação. Se não, lembrem-se que a redação é um texto formal, então não cabe gírias nem abreviações, tá? Os pingos nos is. Eu falo sempre da questão dos pingos nos is, porque eu tenho alunos que não pingam o i, de jeito nenhum. Ou então, coloca uma bola em cima do i. Tá? Isso compromete a estética, fica feio. Tá? O leitor olha e vê só aquelas bolas em
cima ali das palavras, tá? Então, é um pingo, não é uma bola, tá? E não esqueçam de pingá-los também. O uso das vírgulas, muitas pessoas deixam passar esse recurso. Lembrem-se que a vírgula ela é uma pequena pausa e ela ajuda na compreensão do leitor, tá? Então, usem. Expressões do tipo eu acho, parece ser, acredito mesmo, quem sabe, deve ser excluído do seu texto. Porque, primeiro, o autor está se colocando no texto, e segundo, porque denota dúvida. E você tem que mostrar certeza, você tem que mostrar confiança, você tem que argumentar para persuadir o teu leitor. Então, eu acho não é certeza, e ainda tem a primeira pessoa aqui que atrapalha demais, compromete a estrutura do texto. Parece ser a questão da dúvida, não parece ser, você tem que ter certeza do que você está dizendo. Acredito, olha aqui a primeira pessoa, eu acredito. Quem sabe, denota dúvida. Então, essas expressões elas devem ser excluídas da redação. A ligação entre os parágrafos, aqui é para não esquecer os elementos coesivos, aquilo que dá liga entre uma palavra e outra, um período e outro, um parágrafo e outro. Tá? É o que dá a continuidade do texto e a fluidez do texto. Sempre que eu falo de coerência e coesão, eu uso esse texto. Esse texto, ele é do Ricardo Ramos, que é filho do Graciliano Ramos. Então, esse texto, para mim, é o maior exemplo de coerência que eu já vi. Eu vou dar um tempinho para que vocês leiam, tá? Para vocês notarem de quem se trata. Eu consigo saber qual é o sexo da pessoa, eu consigo saber no que ela trabalha, eu consigo saber que ela tem um vício e que esse vício é muito recorrente na vida desse personagem. Eu consigo localizar o trabalho dele. Trata-se de um texto coerente. Ele é coerente, porque ele me faz perceber o dia inteiro de um personagem, do início até o fim. Só que esse texto ele não tem coesão nenhuma coesão. Observe a repetição. Quantas vezes esse autor repetiu determinadas palavras? Isso já compromete a coesão. Olhem que o texto ele é formado basicamente de uma única classe gramatical, o uso dos substantivos. Então, cadê os conectivos? Cadê as conjunções, as preposições? Até tem alguma preposição aqui, mas muito pouco. As locuções prepositivas, as locuções conjuntivas, os advérbios, as locuções adverbiais, os verbos, onde está a liga desse texto? O uso dos sinônimos, dos pronomes para evitar a repetição. Então, gente, esse texto eu uso sempre ele para falar de coerência. Ele é coerente. Eu sei que é um homem, eu sei que esse homem é um executivo, eu sei que como ele iniciou o dia, o que ele fez, apesar dos substantivos, mas eu consigo ver a ação que ele praticou. Apesar da repetição, é um texto coerente. É o começo até o final do dia dele. Eu consigo identificar que ele tem um vício e que ele pratica isso o dia inteiro. Tá? Então, trata-se de um texto coerente. Coerência é isso. Eu ler e entender. Saber o que está sendo dito. Isso vale 200 pontos no Enem. Tá? Agora, coesão, se eu estivesse analisando o texto dele pela luz do que me diz o INEP, ele teria zerado a coesão. Zerado a coesão. Por quê? Porque faltou os elementos coesivos. Faltou a substituição das palavras pelos seus sinônimos, pelos pronomes correspondentes.
faltou o uso dos elementos. Então, digo que a coerência, vamos imaginar a coesão e a coerência como uma parede. A coerência seriam os tijolos. E a coesão é aquilo que está entre os tijolos, o cimento, a liga, aquilo que liga um tijolo ao outro. Tá? Então, são aspectos distintos que equivalem a 400 pontos da minha redação. E afirmo, o texto é coerente, mas o texto não tem coesão. Tá? Então, eu vou encerrar a aula aqui e na próxima aula eu continuo com esses slides falando sobre o processo de escrita. Aqui foi só uma revisão, tá? Que já foi trabalhado em sala, tá certo? Então, agradeço a atenção de vocês e fiquemos em paz e até a próxima, tá? Tudo vai ficar bem. Alex!
alunos saem 10, 12, 13. Então, de tempo. Ó, então, tinha que terminar aqui, ó. Ainda tá gravando.